Transforma-me conforme a tua palavra. Shalom, irmãos e irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seu coração e mente em Cristo Jesus. Capítulo 4 de Neemias, versículo 11 e 12. Estamos numa jornada de Neemias, enfrentando desafios, vencendo oposições àqueles que queriam fazer a obra de Deus parar, o trabalho parar. E as intenções já eram claras, não eram mais disfarçadas, dissimuladas, eram práticas, eram as claras. Por isso que eles começam a espalhar um boato. As pessoas que estão em volta dali de Jerusalém começam a levar mensagem para eles, dizem: olha, vocês estão cercados de todos os lados, qualquer momento eles vão atacar vocês. Então essas notícias ruins, essas notícias que têm a intenção de intimidação, de desânimo, de enfraquecimento espiritual, ficar dando ouvido demais às conversas ruins. Essa era a intenção do inimigo, porque é uma estratégia dele. É disseminar o medo. Ter medo não é problema. Por algumas circunstâncias, a situação na nossa vida que gere medo não é um problema. O problema é como nós reagimos ao medo. Se você pensar numa pessoa corajosa, não é porque ela não tem medo, mas é porque ela enfrentou o medo com coragem. Qual o resultado quando alguém tem medo? Ela pode desistir. Ela pode paralisar algo ou deixar de fazer algo por conta do medo. Os corajosos enfrentam o desafio, não desistem, mesmo diante de ameaças, são perseverantes, persistem. Não é porque não tem medo, mas é porque tem coragem diante do medo. Eu vivi uma situação um tempo passado de estar numa estrada, de um carro dar um problema e ter que enfrentar uma estrada rural à noite, tudo escuro. A gente não sabia, estava eu e outro rapaz, nós não sabíamos que isso ia acontecer na nossa volta, que estava tudo escuro, muito escuro, e tinha um medo no nosso coração, mas a gente não podia ficar parado. A gente não podia ficar ali com o carro quebrado, a gente tinha que procurar uma solução, e enfrentamos a estrada, mesmo diante dos perigos e de tudo aquilo que pudesse acontecer, mas a gente estava certo de que precisava resolver a situação. Então enfrentamos o medo e pé na estrada. Até que chegamos num local com luz, uma cidade próxima, e procuramos o socorro e aí, enfim. E aí foi até o carro e resolveu o problema. Neemias sabia que a estratégia do inimigo de disseminar o medo. Por isso ele enfrentou aquela conspiração contra eles com coragem e fé. Eu sei que você tem as suas lutas, como eu tenho, os seus desafios, como eu tenho, e alguns deles podem pode gerar muito medo. Medo do futuro, medo de consequência, medo das coisas que podem acontecer. Mas se Deus coloca algo em você para que você faça, enfrente o medo. Busque coragem em Deus. Aquela palavra tão conhecida que o Senhor dá para Josué, ser forte e corajoso. Porque Josué estava para liderar o povo na tomada da terra. É claro que aquela situação gerou receios, gerou medo. Agora era ele o líder, não tinha mais Moisés. Quando diz: meu servo Moisés é morto, agora é você, Josué. E diante da liderança, agora de assumir aquela tarefa, aquele propósito, aquela missão dada por Deus, ele teve medo, mas Deus disse: ser forte e corajoso. Então nessa manhã, assim como Josué enfrentou, assim como Neemias enfrentou, da mesma forma, meu irmão, minha irmã, seja forte e corajoso, seja forte e corajosa, enfrente com confiança, com perseverança, com fé. Tenha coragem. Pense nessas coisas. Que Deus te abençoe e que você tenha um dia de paz. Shalom. Transforma-me conforme a tua palavra.